Olá, pessoal. É, Estou aqui para gravar uma videoaula com exercícios básicos sobre matrizes, né? A gente já começou a ver o assunto e acho que vale a pena praticar um pouco mais. Vamos para esse exercício aqui que está no Excel. Seja a matriz M e J 2 por 3, tal que um elemento qualquer da matriz, né? O elemento M e J é igual a J ao quadrado menos I ao quadrado. Escreva M na forma matricial explícita, escreva M transposta, a transposta da matriz M. Então, vamos começar aqui a falar sobre essa coisa de I e J. Quando você quer se referir a uma posição qualquer de uma matriz, por exemplo, vou pegar aqui a minha matriz A. Quando eu quero me referir a uma posição qualquer, eu falo, por exemplo, que esse elemento aqui é o A11, ou melhor ainda, eu costumo falar 11, 12, mas não é interessante. O A11, uma vez um professor me corrigiu. O A12, esse daqui seria o meu A21, esse daqui seria o meu A22. Então, eu localizo os elementos da matriz pela posição da sua linha e da sua coluna. Esse elemento está na primeira linha e na primeira coluna. Esse elemento está na primeira linha e na segunda coluna. Esse elemento está na segunda linha e na primeira coluna. Esse elemento está na segunda linha e na segunda coluna. Então, esse segundo elemento aqui, ele se refere à coluna, né? Se refere à coluna. Essa primeira indicação, né? Elemento é o A21. E essa primeira indicação se refere à linha. Que aí, quando a gente quer representar de forma genérica, em vez de colocar os números, você coloca, por exemplo, A, I, J. Então, o J é a coluna. Vou colocar ele aqui do lado, que acho que fica mais interessante. Um elemento qualquer, A e J. E também não ficou interessante. Deixa eu ver como é que eu posso colocar isso. Ah, sim, fica interessante. Aqui fica interessante. Então, o J é a coluna e o I é a linha. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A matriz tem 6 elementos, né? 2 linhas e 3 colunas. Aqui também, isso aqui não é IJ. Isso aqui, quando a gente quer representar uma quantidade de elementos que uma matriz tem, essa matriz aqui, a matriz M, ela tem 2 por 3, 2 linhas por 3 colunas. Se não é uma quantidade assim específica, se você quer representar uma quantidade qualquer, aí você chama de MN. Então, eu posso ter uma matriz A, que ela tem M linha por N colunas. Nesse caso aqui, 2 linhas e 3 colunas. Então, vamos lá. Eu quero uma matriz que tenha 2 linhas e 3 colunas e que a lei de formação dessa matriz, de cada elemento, é coluna ao quadrado menos linha ao quadrado. É isso que está escrito aqui. Então, vamos chegar na nossa matriz. Minha matriz M, uma matriz que tem 6 elementos. O M11, o M12, o M13. Primeira linha e as 3 colunas. Aí depois tem a segunda linha. O M21, o M22 e o M23. Está aí, ó. Esse vai ser o formato da minha matriz. 2 linhas, 3 colunas. A lei é relativamente básica, assim, simples, né? Eleva a coluna ao quadrado e tira a linha ao quadrado. Por exemplo, esse elemento aqui, ó, coluna ao quadrado, 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. 2 ao quadrado menos 1, 3. Esse daqui, 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, 9 menos 1, 8. Esse daqui, 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então, 9 menos 4, 5. É relativamente simples, mas, só para que fique claro, eu vou
fazer os cálculos aqui um por um, registrar as contas, e depois a gente coloca no lugar. Então, o elemento M11. A lei é coluna ao quadrado menos linha ao quadrado. Então, vamos lá. M11. 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aqui é uma coincidência, que os dois termos são iguais, mas não tem problema. Dá 1. Vamos para o M12. Coluna ao quadrado, 2 ao quadrado, menos linha ao quadrado. 4 menos 1, 3. Perceba que é para confundir mesmo, né? Para testar mesmo. Primeiro a gente coloca linha e depois coluna. Só que a lei está falando para fazer coluna ao quadrado menos linha ao quadrado. Isso aqui é o exercício que dá. Pode ser qualquer coisa. Pode ser 2 vezes j mais i ao quadrado. Pode ser i mais j ao quadrado. Pode ser qualquer coisa. Ele falou que é para fazer coluna ao quadrado menos linha ao quadrado. Então, vamos continuar aqui. Agora, eu vou fazer o M13, né? O M13. Coluna ao quadrado, 3 ao quadrado, menos linha ao quadrado. Então, 9 menos 1, 8. Vamos fazer agora a linha de baixo. M21. Deixa eu ver como é que eu me localizo aqui. Vou fazer aqui do lado. Não, já melhor, vou fazer melhor. Vou fazer mais ou menos na posição. Vou me organizar aqui, ó, mais ou menos como se fosse na posição, né? Aí, ó, primeira linha, os 3 elementos, e aí na linha de baixo eu faço agora os elementos da segunda linha. Então, vamos continuar aqui. M21, coluna ao quadrado. Opa, coluna, ó, já ia confundir. Coluna ao quadrado menos linha ao quadrado. Então, 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Nesse caso, vai dar negativo. Menos 3. O próximo termo, o M22. Segunda linha, segunda coluna. Coincidência, os dois são iguais. Então, vai dar 0. Opa! Falando em 0, agora que eu vi que eu cometi um errinho aqui no começo, né? As coisas acontecem. Vai no piloto automático, né? Que dá 0. Se alguém não tinha visto, então tá aí a correção. Ó. Aqui é 0, né? 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aqui também, 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. E agora, o último termo, o M23 é igual a coluna ao quadrado menos linha ao quadrado. 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Esse aqui eu tinha feito mentalmente, né? Isso aqui vai dar 5. Então, tá aí, ó, encontramos a nossa matriz na forma explícita. Do jeito que ela foi apresentada, é a forma implícita, não fala exatamente quem são. A forma explícita é com os termos. Então, eu posso apresentar aqui agora a minha resposta. A minha matriz M é a matriz com os números, com os termos 0, 3, 8, menos 3, 0 e 5. Está aí o item A resolvido. Então, resolvemos o item A, que é escrever a matriz M, que tem 2 linhas e 3 colunas, e que a lei de formação dela é coluna ao quadrado menos linha ao quadrado. Cada elemento dela. Nem todas as matrizes têm um padrão, tá bom? Matriz é, resumidamente, uma matriz é uma tabela. Então, de repente, você anotou a tabela de algum dado real aí da vida, não vai ter um padrão. Mas alguns exercícios apresentam essa característica para a gente treinar isso aqui, ó, treinar essa simbologia. B. Escreva a matriz transposta de M. E aí, é bem rapidinho, é só para a gente ter a oportunidade de revisar o que é matriz transposta. Matriz transposta, essa palavra transpor, né? Mudar,
Então, funciona assim. O que era a primeira linha na matriz original vira a primeira coluna na matriz transposta. O que era a segunda linha na matriz original vira a segunda linha na matriz transposta. Ou, eu sempre falo linha por coluna, mas pode ser o contrário. Primeira coluna vira primeira linha, segunda coluna vira segunda linha, terceira coluna vira terceira linha. Então, é trocar linhas por colunas, obedecendo a ordem. Toma cuidado com essas técnicas de memorização de falar girar, virar. Isso normalmente não costuma funcionar. Se você gira a matriz, por exemplo, a segunda linha aqui vira a primeira coluna, não funciona. Se você gira para cá, gira para a esquerda, né, a primeira coluna aqui, primeira linha, vira a primeira coluna. Só que aí o último elemento da linha vai virar o primeiro, enfim, deve ter ficado bem confuso, a ideia é mostrar que fica confuso mesmo. Usa o conceito, linha por coluna obedecendo a ordem. Então, vamos lá. Vamos encontrar a matriz transposta de M, simbolizada com esse Tzinho. Se aqui tinha 2 linhas e 3 colunas, agora vão ter 3 linhas e 2 colunas. Agora vai inverter. Vamos lá. Essa linha vai virar essa coluna, na mesma ordem, 0, 3, 8. Assim, ó. 0, 3 e 8. Então, tem que seguir o padrão. Por isso que o giro normalmente não funciona. Segunda linha vira segunda coluna, seguindo a ordem. Menos 3, 0 e 5. E aí, pronto. Está transposta a matriz M. E assim a gente encerra esse exercício 1, tá bom? Seguimos aqui o padrãozinho que foi pedido e trocamos linha por coluna. Ó, eu fiquei falando em linha virar coluna. Quer ver se eu fizesse coluna virar linha, como ia funcionar? Essa coluna 1 vira linha 1. Essa coluna 2 vira linha 2. Essa coluna 3 vira linha 3. E obedecendo a ordem. 0 menos 3, 0 menos 3, 3, 0, 3, 0. Né? Primeiro elemento aqui, segundo elemento aqui, segundo elemento aqui. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Um outro exercício do Hexa, caiu no AFA. Foram dadas as duas matrizes. Agora a gente já viu o que é transposta. Ele quer que a gente some as transpostas dessas matrizes. Qual que é o cuidado aqui? É um exercício extremamente simples, bem tranquilo. Aliás, antes de eu dar a dica, se você quiser pausar o vídeo aí, tentar fazer sozinho para se virar, ver se consegue, né? Vai full aí. Bom, então vamos para a solução. Qual que é o cuidado? Tem que seguir o que ele está mandando. Ele está mandando transpor a A, transpor a B e depois somar. Ele não está falando para fazer A, vou até anotar, vou até registrar isso aqui. A transposta mais B transposta não é a mesma coisa. Não é A mais B transposta. Pode ser que algum caso particular de algum tipo de matriz isso funcione? Pode ser, porque eu nem coloquei aqui o diferente, dá vontade de colocar o diferente. Mas é que pode ter alguma exceção, pode ter algum caso que funciona. Mas, regra geral, fazer isso é diferente de fazer isso. Então, cuidado. Um exercício bem bobinho, mas tem que seguir isso daqui. Então, vamos lá. Vamos transpor a matriz A. A transposta é igual primeira linha, vira primeira coluna. Segunda linha, vira segunda coluna. Tem uma particularidade, no caso da matriz 2 por 2, quando você transpõe uma 2 por 2, esses elementos se mantêm, ó. Eles são mantidos. E esses aqui trocam de posição. É um caso particular da matriz 2 por 2, tá bom? Eu vou continuar seguindo a definição, mas, se você quiser, você pode seguir esse padrão. Bom, depois eu vou ter que somar com a B transposta. Então, eu vou colocar a B transposta aqui do lado, tá bom? Vou colocar a B transposta aqui. Primeira linha vira primeira coluna. Segunda linha vira segunda coluna. Então, tá aí. Tenho agora a minha
matriz transposta da A e a transposta da B. Aqui está a transposta e aqui está a B transposta. Como é que se soma a matriz? A gente já viu naquele caso basicão. Ele soma elementos correspondentes. Somar matrizes, subtrair matrizes, é essa moleza. Só pegar os elementos correspondentes. Aqui não apareceu uma situação de eu ter que multiplicar uma matriz por um número, mas eu aproveito para falar. Se eu tivesse, por exemplo, que multiplicar essa matriz aqui por 3, eu faria 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes isso, 3 vezes isso. Bem tranquilo também. O que mais que eu poderia fazer aqui, que é coisas bem triviais? Subtrair, né? Multiplicar por um número negativo, multiplicar isso aqui por um número negativo. Vai tornar todos os termos aqui negativos. Enfim, são coisas que a gente percebe intuitivamente. O que dá trabalho nas operações de matrizes é fazer o produto entre duas matrizes, mas isso fica para uma outra oportunidade. Então, vou terminar de resolver o exercício aqui. Só pegar termos correspondentes e somar. 1 mais menos 1, 0. 2 mais 0, 2. Menos 1 mais 1, 0. 2 mais menos 3, menos 1. Então, deve ter algum gabarito com essa possibilidade. Gabarito A, né? Eu fiz aqui passo a passo, tudo direitinho, porque a gente está aproveitando para a gente revisar a matéria. Mas saiba que numa situação como essa, às vezes você nem precisa fazer tudo isso, né? Você simplesmente confere alguns elementos. Por exemplo, já sabendo que esses dois aqui não mudam na transposição, então vamos conferir, por exemplo, esses dois. 1 menos 1, 0, e 2 mais menos 3, menos 1. Só tem essa, só tem essa, não tem outra possibilidade. Só podia ser a A, sem fazer a transposição. Mas eu quis fazer tudo para a gente revisar a matéria, tá bom? Então, alternativa A de amor. E assim a gente encerra aqui essa revisãozinha básica de operação com matrizes. Vimos o que é a matriz transposta, como formar uma matriz a partir da sua formação, e as operações básicas aqui, essa aqui é de soma, mas se fosse subtração seria o mesmo processo, e multiplicar uma matriz por um número também é uma coisa bem básica. Vou até colocar aqui um exemplo rapidinho, né? Dada uma matriz A, com os termos 1, 2, 3, 4, 5, 0, determine, por exemplo, 3 vezes A. É só multiplicar cada elemento por 3. 3, 6, 9, 4 vezes 3, 12, 5 vezes 3, 15, 0 vezes 3, 0. Então, isso também é uma molezinha. E eu paro por aqui, espero que tenha ajudado. Até a próxima.